Apocalipse capítulo 2, verso de número 7, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Que se encontra no paraíso de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Por gentileza, todos os vossos assentos. Coloque a Bíblia aberta no capítulo de número 2 de Apocalipse no seu colo e dê uma salva de palmas para Deus, porque Ele é maravilhoso e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Depois de uma oração dessa, fica até mais fácil para você ministrar. Que Deus continue abençoando a vida do Diácono Ricardo. Irmãos, hoje é a última sexta-feira do mês de maio. Estamos numa campanha voltando ao primeiro amor. Hoje é a última sexta-feira do mês de maio e estamos na campanha voltando ao primeiro amor. Mesmo hoje sendo o 29º dia de campanha, do dia 1º para cá foram mensagens extraordinárias, foram reflexões maravilhosas que marcaram as nossas vidas. Mas eu creio que Deus tem uma palavra para você nesta noite. O texto que acabamos de ler, para que nós venhamos compreender o texto lido, nós precisamos voltar a alguns livros, alguns capítulos e versículos anterior a este que nós acabamos de ler. Quem escreveu o livro de Apocalipse, que é conhecido como o livro das revelações. O livro de Apocalipse é um livro que para muitos causa medo, é um livro que para muitos causa temor, é um livro que para muitos causa tremor, é um livro conhecido por muitos como o livro das revelações. Deus, Ele vai levantar um homem para escrever o livro de Apocalipse, o livro que foi escrito pelo apóstolo João. Quem é o apóstolo João? O apóstolo João foi aquele que fazia parte de um grupo de 12 apóstolos de Jesus. Jesus possuía diversos seguidores, até porque aonde Jesus passava, a multidão acompanhava. A multidão tinha alguns propósitos. A multidão tinha alguns propósitos. E um dos propósitos da multidão ao seguir Jesus é ver o que Jesus fazia, é ver os milagres, prodígios e maravilhas feitos pelo Mestre. A multidão quer ver o milagre, a multidão quer ver o cego enxergar, a multidão quer ver o paralítico andar, o surdo ouvir o mundo falar. A multidão quer ver os pães sendo multiplicados. A multidão quer ver os peixes sendo compartilhados. E no final do compartilhar dos peixes e dos pães, a sobra. A multidão está
os discípulos de Jesus, eles não seguiam a Jesus somente para ver os feitos do Mestre. Eles seguiam a Jesus porque eles entendiam que eles não queriam só a providência, mas que eles queriam viver com um provedor. E você precisa entender isso aqui, porque existe uma grande diferença entre providência e provedor. Que disponibiliza a providência é o provedor. Nem todo mundo que tem a providência tem um provedor, mas todo aquele que tem um provedor, a certeza da providência é garantida. Eu não sei se você entendeu isso aqui, mas a primeira palavra do céu para a sua vida nesta noite de sexta-feira é: na proporção em que você valoriza o provedor envia providência para a sua vida. Se você tem mãos para levantar e boca para a glória, se prepare, porque nesta noite Deus te trouxe aqui para te dizer: enquanto você valoriza o provedor, a consequência da valorização é a provisão te acompanhar. É Deus dizendo: a mesma proporção em que você valoriza o provedor, tem provisão para a sua vida sentimental, tem provisão para a sua vida conjugal, tem provisão para a sua vida financeira, tem provisão para a sua vida profissional, tem provisão para a sua vida física, porque existe refrigério de Deus para todos aqueles que valorizam o provedor. O que os discípulos vão fazer? Vão seguir a Jesus. Jesus vai selecionar 12 discípulos. Dentre os 12, Jesus vai separar 3. Os 3, por nome de Pedro, Tiago e João. Ambos vão se tornar mais íntimos do Mestre. É óbvio que Jesus não faz acepção de pessoas, mas na mesma proporção em que nós nos aproximamos de Jesus, automaticamente nos tornamos mais íntimos de Deus. E cá para nós, quanto mais nos aproximamos de Jesus, nós entendemos a grandeza de Deus. Isso aqui no mundo físico, para vocês entenderem, é a mesma coisa quando nós estamos aqui na terra, na rua, que nós olhamos para o alto e nós contemplamos um avião passando. Nós contemplamos um avião pequeno, mas se formos ao aeroporto, o avião já não vai ser o mesmo tamanho. Não é porque o tamanho do avião aumentou, mas é porque o avião está próximo de você. Aí, quanto mais próximo do avião você estiver, você vai ter a consciência da grandeza do avião. E é a mesma coisa no reino espiritual. Quanto mais próximo de Jesus nós estivermos, nós vamos ter dimensão da grandeza dele. Aí o texto vai dizer que esses 3 discípulos, por nome de Tiago, Pedro e João, íntimos de Jesus, vai passar alguns momentos a sós com o Mestre. Eles vão aproveitar ao máximo a presença de Jesus aqui na terra. A
estar vivo. Domiciano, que era o líder da época de Roma, ele percebendo que os apóstolos morreram, que só tinha João, e que João, ele não negava o Senhor, porque João é o tipo de crente que, independente das circunstâncias, ele permanece agarrado com o mestre. O que ele vai fazer? Ele vai pegar João e vai prender João, vai enviar João para a ilha de Patmos, aonde tinha uma das piores prisões da época, porque na mente de Domiciano, ele prendendo João, a igreja vai parar. Na mente dele, ele prendendo João, vai interromper o crescimento da igreja. Só que ele não gostava de ler a Bíblia. Porque ele não gostava de ler a Bíblia, André? Porque se ele lesse a Bíblia, ele iria ler o versículo que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu vou repetir isso aqui: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe qual é a raiva do diabo? É que quanto mais ele tenta paralisar a igreja, frear a igreja, Deus ele nos dá a estrutura para nós permanecermos de pé. Olhe para cá, por favor. Você não está de pé porque você prega bem. Você não está de pé porque você lidera bem. Você não está de pé porque você vai todos os dias para o círculo de oração. Você não está de pé porque você é um bom líder, um bom pastor, uma boa ovelha. Nada disso. Você está de pé porque a graça de Deus te basta. E o poder dele nos aperfeiçoa nas nossas batalhas. João está preso na ilha de Patmos. Só que antes de João ser preso na ilha de Patmos, Paulo, o apóstolo de Cristo, vai ser levantado por Deus em Éfeso. Ali, ele vai pregar. E enquanto Paulo está pregando, Paulo percebe que as pessoas estão se convertendo. Enquanto Paulo está falando do Evangelho, Paulo percebe que as pessoas estão se convertendo. Quem é Éfeso? Éfeso é uma das maiores cidades da Ásia Menor. Em Éfeso, a principal divindade adorada era conhecida como a deusa Diana. Em Éfeso, o que prevalecia antes do apóstolo Paulo chegar era a prostituição, era a idolatria, era as heresias. Mas Paulo chega em Éfeso. Repita comigo, diga: Paulo chega em Éfeso. Só que cá para nós, pense comigo, se Paulo, na ótica humana, se Paulo é minoria e os moradores de Éfeso é maioria, na ótica humana era para Paulo se corromper. Só que Paulo é o tipo de crente tão cheio de Deus. Só que Paulo é o tipo de crente que valoriza o primeiro amor. Aí sabe o que acontece? As pessoas que adoravam a deusa Diana começam a pegar adolescentes, ensinamentos, levar para a praça pública e começaram a queimar. O que é isso, pregador? É um avivamento em Éfeso. Mas eu te falei no início, o que Paulo estava fazendo para gerar um avivamento? Paulo estava
estão se pregando um Deus que, para este Deus, que eu não sei qual é, tudo é normal. É um Deus que abraça tudo, é um Deus que acha tudo normal. Mas quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, nós vamos ver um Deus que ama os pecadores, mas detesta os seus pecados. O que se prega hoje é o evangelho inclusivo. André, Deus não é um Deus inclusivo, mas o conceito que o mundo prega não é do verdadeiro evangelho. Paulo vem com o verdadeiro evangelho, e aí Paulo vai deixar ali um casal de missionários em Éfeso. Áquila e Priscila, ambos vão dar continuidade à obra de Deus em Éfeso. Porque Paulo entende que o evangelho não depende só dele. Paulo entende que o evangelho não depende só dele. Precisa de outras pessoas para que o evangelho venha a ser expandido. E aqui o que acontece? Paulo está pregando, Áquila pregando, Priscila pregando, as pessoas estão se convertendo. Muitas pessoas que outrora adoravam a deusa Diana não adoram mais. Muitas pessoas que amavam a deusa Diana não amam mais. Porque o que a deusa Diana ela prega, o que as pessoas acreditam, as pessoas consideravam a deusa Diana como a deusa da fertilidade, da natureza e da caça. O templo da deusa Diana, localizado ali na região da Ásia, que hoje, se não me falha a memória, é na região da Turquia, ela era uma das 7 maravilhas do Império Antigo. Segundo historiadores, só de colunas, quando chegar em casa vai escrever sobre o templo da deusa Diana, só de colunas, segundo historiadores, era aproximadamente 100 colunas. Em todo o templo é enorme. Aí Paulo, no final da segunda viagem, Paulo chega a Éfeso, deixa de Priscila e Áquila pregando o evangelho. O texto vai dizer que ali ocorreu um grande avivamento. Aí pulando para cá, para João, o texto vai dizer que certa feita João está preso. João está limitado, porque para o líder da época, João tinha que ficar recluso. Cá para nós, João está preso, está limitado em uma cadeia que podemos considerar como de alto cuidado. João está sendo vigiado, João está sendo monitorado, João está limitado pelos homens. Só que Deus resolve falar com João. Eu acho que você não entendeu. João está limitado pelos homens, mas Deus resolve falar com João. E eu amo aplicar isso aqui, porque Deus dizendo: enquanto a terra tenta te limitar, o céu faz você avançar. Segure na mão desse irmão que está ao seu lado, por favor. Segure na mão dele, segure na mão dela, diga: fica tranquila. Não pode ser melhor, diga: fica tranquila, porque o Senhor irá me fazer avançar. João está limitado pelos homens, mas Deus resolve falar com João. Aí João percebe dizendo no capítulo 1 do livro de Apocalipse que ele estava preso. De repente ele ouve o Senhor falando com ele, e o Senhor que falava com ele era alguém cujo a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos algo como a neve. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e os seus pés, pregador, segundo João, era semelhante a bronze polido como refinado numa
e na sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e os seus olhos brilhavam como o sol na sua força. Segundo o apóstolo João, como ele tem essa visão, o que vai acontecer? Ele vai cair nos pés como um morto. Porém, quando ele está caído, enquanto João está, isso aqui é lindo, enquanto João está caído, o mesmo escreveu dizendo que sobre ele sentiu uma mão dizendo para ele: João, não temas, porque eu sou o primeiro e o último. A voz continua a falar com João, dizendo: eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Aí, para finalizar, sabe o que João escuta no final da frase? Eu tenho a chave da morte e do inferno. Aí a voz diz assim para ele: João, tudo que você está vendo, você vai escrever. João está preso, João está limitado pelos homens, mas João está recebendo a revelação de Deus. João está limitado pelos homens, mas João está recebendo uma revelação de Deus. Irmãos, precisamos entender algo interessante no texto. Todos aqueles que priorizam a presença de Deus, ele vai estar em vantagem. Todos aqueles que priorizam a presença de Deus, ele vai estar em vantagem. Pregador tem fulano que é mais experiente do que eu. Só pelo fato de você ter a presença de Deus, você já tem vantagem, você não sabe. E se nós aprendermos isso aqui, nós vamos entender a importância de ter a presença de Deus conosco. Aí João começa a escrever a igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso é alguém que, mesmo se convertendo muitas pessoas, que mesmo muitas pessoas largando a adoração a deuses pagãos, João é levantado por Deus para escrever. E ele escrevendo, ele vai falar algumas coisas interessantes. A primeira coisa que João escreve é: conheço as tuas obras, o teu trabalho, e conheço a tua perseverança. E você, Éfeso, vocês não suportam os homens maus, e vocês colocam à prova os que declaram ser apóstolos, mas não são, e os acham mentirosos. Para você entender mais ou menos como acontecia e o que acontece no dia de hoje, os falsos apóstolos, os falsos doutores, segundo os historiadores, se apresentavam na igreja da seguinte forma: eu sou um apóstolo, você não sabe meu nome, mas eu andei com Jesus. Você não sabe meu nome, mas eu andei com o mestre aqui na terra. Aí a igreja de Éfeso, como é uma igreja que tinha intimidade com Deus e não gostava de heresia, o que fazia? Colocar os homens à prova. E durante a prova eles eram reprovados. Porque se tem algo que a presença de Deus reprova, é heresia, irmãos. Só que infelizmente vivemos em um século onde muitos templos têm sido contaminados. E por que, André, os templos
não estão priorizando o Evangelho, porque quando o anjo da igreja prioriza o Evangelho, o pecado perde o conforto dentro da igreja. Quando o anjo da igreja valoriza o Evangelho, o conforto do pecado é perdido. Mas é só o anjo da igreja que tem que priorizar o Evangelho? Não. Os membros também, as ovelhas também. Aí a heresia, os hereges, os falsos apóstolos querem, de qualquer forma, colocar a heresia dentro da igreja de Éfeso. Só que a igreja de Éfeso está conectada com Deus. A igreja de Éfeso é uma igreja que trabalha. A igreja de Éfeso é uma igreja que tem boas obras. A igreja de Éfeso é uma igreja perseverante. Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor conhece a igreja de Éfeso. Aí o Senhor brada para João dizendo: João, escreve dizendo que eu conheço as obras de Éfeso, conheço o trabalho, sei que eles são a igreja perseverante. Porém, eu tenho algo contra a igreja de Éfeso. Eles abandonaram o teu primeiro amor. Eles esqueceram o seu primeiro amor? Não. Eles abandonaram. E o ato de abandonar aqui é algo intencional. Porque se estivesse escrito, eles esqueceram. O esquecer é algo acidental. Deus está dizendo para João: a igreja de Éfeso deixaram de lado o primeiro amor. A igreja de Éfeso abandonaram as primeiras práticas. Perceba que Deus vai dizer para João, através dos lábios do apóstolo João, o defeito que tinha em Éfeso, que era a perda do primeiro amor. Mas se tinha uma igreja que era um exemplo de igreja, era Éfeso. Imagine que você congregar na igreja de Éfeso, uma igreja que foi liderada pelo apóstolo Paulo, uma igreja que foi liderada pelo apóstolo João, que andou com Jesus. Era tudo lindo, era tudo perfeito. Quem estava de fora tinha a igreja como exemplo, mas Deus sabia o defeito da igreja. A igreja perdeu o primeiro amor. Aí o texto vai dizer: abandonaste o teu primeiro amor. É Deus mostrando o defeito de Éfeso. Só que Deus é alguém que Ele não só apresenta os defeitos, Ele não só apresenta os problemas, como Ele também apresenta as soluções. Aí João, usado por Deus, João vai escrever dizendo: através de João, Deus está usando, através de João, Deus está usando João para falar com o povo. Aí João escreve dizendo: lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te, volta à prática das primeiras obras, se não venho a ti e removerei o seu lugar do teu candeeiro, caso não se arrependa. Perceba que o que Deus está falando com João avisa o povo de Éfeso que se eles quiserem voltar à prática do primeiro amor, primeiro ele tem que se lembrar. O que é se lembrar? É autocionar Israel. Segundo, arrependa-te. O que é se arrepender? Se arrepender é uma metanoia, é a sua mente ser transformada, é a mudança de mente. Não confunda arrependimento com remorso. O grande problema dessa geração é que muitos estão confundindo arrependimento com remorso. O sentimento parece ser o mesmo, mas o resultado é diferente. Aleluia. Uma pessoa que está com remorso, ela até chora, ela até por algum momento
fazendo as mesmas obras. Mas a pessoa, quando se arrepende, é totalmente diferente. Aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Aí Deus está dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te, volta à prática das primeiras obras. A igreja estava trabalhando muito, estava. A igreja estava perseverando muito, estava. Mas do lado de dentro a igreja tinha perdido o primeiro amor. E um certo historiador escreveu dizendo que a igreja de Éfeso estava com um marido ou uma esposa, que ambos vivem há anos, convivem há anos, faz tudo que o casal faz, sai, passeia, conversa, diálogo, faz tudo, mas do lado de dentro, o sentimento mais importante que é o amor, já foi embora. A igreja de Éfeso estava exatamente assim, se relacionava com Deus, mas não tinha o mesmo sentimento que Deus tinha para a igreja. Aí ele falou assim: lembra-te hoje onde caíste, arrependa-te e volta às primeiras obras. Porque todo aquele que abandona o primeiro amor, ele perde as forças, perde as energias. A igreja de Éfeso está perseverando, está trabalhando, mas as energias do lado de dentro já se foram há muito tempo. Aí o texto vai dizer que a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. Aí Deus continua dizendo para João: não escreve lá na carta que, tendo tudo isso, odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. O que a igreja de Éfeso tinha em comum com Deus, diante desse cenário aqui, era que eles odiavam as mais práticas, as adorações a deuses estranhos. Os nicolaítas, segundo historiadores, foi uma seita fundada por Nicolau, que foi um dos 7 diáconos da igreja, que rejeitou a fé, que se desviou da fé. Eles defendiam a seguinte tese: que o pecado não afetaria na salvação. A seita pregava que quanto mais você pecava, você era alcançado pela graça. Então, para você ser alcançado pela graça, você tinha que pecar. Aí eles incentivavam a idolatria, a prostituição e os rituais pagãos. Aí o texto vai dizer que não é levantado por Deus, a igreja de Éfeso odiava os nicolaítas, como Deus também. Porém, no verso que nós acabamos de ler, no versículo número 7, no capítulo 2 do livro de Apocalipse, Deus fala para João escrever. João escreve que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito disse. Não. O que o Espírito dizia. Não. O que o Espírito ainda vai dizer. Não. Mas o que o Espírito diz às igrejas. No presente, atual. E o que é que o Espírito diz às igrejas? É algo simples que está no texto. O que o Espírito diz às igrejas é: ao que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quando Deus fala para João escrever, diz ao povo que é para lembrar de onde caiu, se arrepender e voltar às primeiras obras. Era Deus, em outras palavras, dizendo: João, diz ao povo
precisa reagir. O povo precisa voltar a se posicionar. O povo precisa voltar ao lugar aonde foi plantado, mas com a mesma intensidade. Porque não adianta orar sem a mesma intensidade de orar. Não adianta você pregar sem a mesma intensidade. Não adianta você louvar sem a mesma intensidade no primeiro amor. E quando eu falo de intensidade aqui, não estou falando sobre grito, sobre você conhecer, porque a igreja de Éfeso conhecia. Eu estou falando sobre algo interior, sobre algo que está do lado de dentro. Aí está escrito: ao que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. E o interessante do texto, que eu aprendi, que eu quero compartilhar com os irmãos, é que o inferno sempre vai tentar nos cansar por um único motivo. O inferno sabe que ele não consegue nos paralisar. Aí o que o inferno vai fazer? Soprar nos nossos ouvidos: você está cansado, fique em casa. Você está cansado, pare de ir para a igreja. Você está cansado, venha para o mundo porque você se diverte mais. Você está cansado porque dentro da igreja várias pessoas erram. E talvez te assuste o que eu vou falar, mas você precisa ouvir essa verdade. Mesmo estando dentro da igreja, as pessoas vão continuar errando. Só que a diferença é que nós vamos errar, porque nós não somos perfeitos. A igreja não é perfeita, pelo contrário, a igreja é composta de pessoas imperfeitas, mas de pessoas arrependidas. Aí o próprio texto está dizendo a consequência do lembrar, a consequência do se arrepender, a consequência do voltar ao primeiro amor é fazer parte e se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E quando você ouve a frase se alimentar do paraíso da vida, acredito eu que a primeira coisa que vem na sua mente é o livro de Gênesis, quando Adão e Eva estavam no paraíso, ali no paraíso que se localizava no jardim do Éden. Tudo lindo, tudo perfeito, tudo coisa de primeira qualidade. Deus se empenhou, Deus dedicou seu tempo, sua atenção, os melhores toques de Deus, as melhores fases da digital de Deus estavam no jardim do Éden. Porém o homem, por conta da desobediência, foi expulso. Você conhece a história. E o texto diz, é a Bíblia que diz, que quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden, coloca 2 anjos para guardar a entrada do jardim. Adão e Eva, depois daquele dia, nunca mais entraram no jardim do Éden. Aí alguns historiadores vão escrever dizendo que através do dilúvio que veio sobre a terra, o jardim do Éden sumiu do mapa. Só que quando Jesus escreve para Jesus usa para escrever para a igreja de Éfeso, ele diz: olha, ao que vencer vai se alimentar da árvore da vida que se encontra no jardim de Deus. Perceba que Deus em outras palavras está dizendo: a árvore da vida está reservada no jardim de Deus. Só que existe uma diferença. Quando Adão e
morreu espiritualmente, ambos deixaram de ter comunhão com Deus, porque a Bíblia fala que no final da tarde Deus descia para conversar tete a tete com Adão e com Eva. Porque se tem alguém que gosta de relacionamento é Deus. Se tem alguém que gosta de se relacionar com o homem é Deus. É uma pena que a maioria dos homens, quando eu falo, é tanto no sexo masculino quanto feminino, não tem o mesmo penhor, a mesma dedicação de se relacionar com Deus quanto Deus tem para com o homem. É por isso que mesmo cansado, é por isso que mesmo fadigado, é que por isso que mesmo pensando em desistir, você vem para a campanha 31 dias de oração cansado, pensando em desistir, pensando em parar. Mas você vem caminhando, vem devagar, mas vem passo a passo, mas vem por quê? Porque você precisa entender, porque você entende a importância de ter um relacionamento com Deus. Aí o texto vai dizer que Deus fala assim, ó, você consegue evitar ao que vencer. Só que quando nós olhamos a palavra vencer, automaticamente entendemos que só se vence alguém que luta, só se vence alguém que disputa, só se vence alguém que está na guerra, na batalha, numa peleja ou em alguma competição. E André, nós estamos em uma competição constante. Nós estamos em uma luta constantemente. Aí a Bíblia vai dizer: a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados e potestades, hostes espirituais que atuam nas regiões celestiais. Para finalizar, por que voltar ao primeiro amor? Porque se nós não voltarmos ao primeiro amor, nós vamos perder a guerra. Se não voltarmos ao primeiro amor, nós vamos perder a peleja. Se não voltarmos às primeiras práticas, não seremos vencedores. Aí Deus finaliza dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que os fofoqueiros dizem. Não. O que o seu vizinho que não gosta de você diz. Não. O que o seu irmão, que ainda não foi no médico, que chora atravessado todo mundo, fala para você. Não. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fique de pé nesta noite. Olhe para esse irmão lindo, essa irmã linda que está ao seu lado. Diga para ele: dê ouvido ao Espírito. Ah, André, o irmão está do lado, é lindo. Olhe para mim e diga: dê ouvido ao Espírito. Que nós venhamos finalizar esta campanha, mas valorizando as primeiras práticas. Voltar a orar como antes, voltar a pregar como antes, voltar a se dedicar como antes. E a frase voltar ao primeiro amor é uma frase que mexe conosco. Porque é nítido que nós, ao passar do tempo, perdemos esse primeiro amor. Por motivos talvez de fadiga, talvez por preguiça espiritual, talvez por palavras de maldição que foram direcionadas, por palavras negativas que foram direcionadas. Mas Deus ainda conta com a geração que veio ao cenário de crise, que veio ao cenário de desânimo espiritual, porque é isso que nós estamos vivendo em geral, esfriamento espiritual. Igreja, pessoas mortas espiritualmente. Quando não é morta espiritualmente. A Bíblia diz que o morto Deus se vomita. Só que é muito bom saber que mesmo às vezes o nosso
corpo físico, pensando em parar, pensando em desistir, pensando em se esfriar, é bom saber que a chama do Espírito Santo nos aquece todos os dias. E que você saia daqui com essa palavra dentro do seu coração. Bata no peito para você gravar e diga eu. Está fraco, mas já acabei para você ir para casa, diga eu. Sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Com a vida, porque o Senhor me fortalece. Diga eu irei me alimentar da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Dê uma salva de palmas para ele. Está fraco para quem vai para o céu. Dê uma salva de palmas mais forte para ele, porque ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Que Deus